Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa última aula do curso Gestão da Qualidade. Hoje a gente vai estudar Seis Sigma e suas aplicações. Nessa aula a gente vai ver o que é Seis Sigma, vamos ver as certificações, as certificações dessa metodologia. A gente vai estudar também o que é Lean e algumas aplicações. Além disso, a gente vai focar um pouco nos próximos passos, que vocês precisam fazer para continuar seguindo aí a trilha de estudos em gestão da qualidade. Vamos lá? Então, inicialmente a gente precisa ter em mente que Seis Sigma é uma filosofia japonesa e que tem como base a melhoria contínua e o controle estatístico da qualidade. A gente já estudou um pouco de estatística aqui, viu a importância da estatística dentro da gestão da qualidade. E também a gente já falou muito sobre melhoria contínua, sobre, por exemplo, o ciclo PDCA. Então, sempre que a gente implanta uma melhoria, sempre que a gente encontra um problema dentro da nossa produção, a partir disso a gente vai implantar uma melhoria e aí nossa gestão não acaba por aí. A gente precisa ter esse ciclo, Sempre toda melhoria ela vai terminar ali com o cheque, que é o do checar, e volta ali para o começo de planejar novas melhorias, porque dentro da gestão, da produção, a gente sempre tem pontos, focos a melhorar. Então, tanto a melhoria contínua como o controle estatístico são os pilares aí dessa filosofia Seis Sigma, tá? E de onde é que vem esse Seis Sigma? Antes da gente entrar nesse conceito, a gente precisa entender que o objetivo do Seis Sigma é, claro, a satisfação do cliente. Como a gestão da qualidade, A gente sempre está aqui focando na melhoria dos produtos, melhoria dos nossos serviços, para satisfazer o cliente e ganhar cada vez mais mercado. Além disso, o Seis Sigma é um dos seus objetivos, também o tratamento de não conformidades. Redução, claro, que a gente sempre está buscando reduzir, e as não conformidades que aparecerem, a gente vai aí fazer esse tratamento. E além disso, claro, maximizando os lucros, reduzindo o desperdício e proporcionando aí um melhor desempenho da nossa produção, do nosso sistema produtivo. Focando aqui antes de falar sobre Seis Sigma, eu vou falar um pouco também sobre Lean. Porque se vocês forem pesquisar, por exemplo, se vocês querem tirar uma certificação em Seis Sigma, provavelmente vocês vão encontrar uma certificação em Lean Six Sigma, ou Seis Sigma, Six de inglês. Lean Six Sigma ou Lean Seis Sigma, eles é um combo que acaba sendo vendido junto. Mas Seis Sigma nasceu de um propósito, e o Lean a gente já até pincelou um pouco ao longo das nossas aulas. O Lean significa enxuto, vem de uma palavra japonesa que significa enxuto. Então, nasceu aí dentro da produção industrial. Então, por isso que a gente tem o Lean Manufacturing, que aí são esses conceitos, do Lean aplicado dentro da indústria. Mas hoje você tem Lean em todas as áreas. Você consegue aplicar o Lean no escritório, e aí a gente tem o Lean Office, Além a gente tem o Lean nos hospitais, que é o Healthcare, e a gente também tem o Lean Construction, que é o Lean na construção civil, ou construção civil enxuta. Então, o Lean ele vem desse propósito de, quando a gente fala em produção enxuta, é eliminar perdas, eliminar desperdícios, eliminar movimentação de material, movimentação de pessoas, fazer com que a nossa construção, a nossa produção, seja ela na construção civil, ou seja ela na entrega de um produto, de um serviço, como por exemplo um serviço hospitalar, que todo esse sistema ele entregue aí esse produto ou esse serviço da forma mais enxuta possível. Então, quando a gente pensa aqui nos conceitos do Lean e a gente fala também dos objetivos do Six Sigma, a gente vê que eles convergem, A gente tem aí, são conceitos bem parecidos que eles buscam, claro, sempre ali a satisfação do cliente. Então, por isso que se eu falar, por exemplo, Lean Six Sigma ou Seis Sigma, eu vou estar falando praticamente da mesma coisa, mas sabendo que a palavra Lean aqui traz um conceito diferente, tá? Não é a mesma coisa. Lean não é a mesma coisa de Six Sigma. Mas eles conseguem aí,
trabalhar junto. Então, como eu falei, o Lean é produção enxuta. Se é enxuto, a gente tem que evitar desperdícios, né? E quais são os desperdícios clássicos do Lean? A gente tem aí a superprodução, quando a gente produz acima do que é necessário. A gente também tem os tipos de desperdício de espera, então as espera entre um sistema produtivo e outro, ou então a espera por matéria-prima, também aí configura um tipo de desperdício. A gente tem o transporte, né, seja de material, então, se eu estou em uma obra, por exemplo, e eu preciso de um concreto que fica do outro lado do meu canteiro de obra, esse tempo de espera, ou melhor, esse tempo de transporte de um ponto para outro configura um desperdício, porque ao contrário, né, da pessoa, do meu funcionário está trabalhando ali, né, fazendo uma coisa que tenha valor, como por exemplo o reboco, assentando uma alvenaria, ele está se movimentando com o material. Então a gente precisa reduzir essas distâncias para diminuir esse tempo aí de desperdício. A mesma coisa a movimentação do pessoal, né? A pessoa tem um banheiro que fica muito longe, a pessoa perde muito tempo para ir no banheiro, voltar, refeitório. Então tudo isso implica aí em perda de tempo, tanto de transporte como a movimentação de pessoal. Tem a questão também de inventário, né, estoque, a gente tem muitas perdas, né, em estoque, seja por realmente furto, ou então por quebra, materiais que estão armazenados de forma errada no estoque, acaba passando do prazo da validade, ou então quebrando, né, enfim, vários tipos de perda aí no estoque. Defeitos também, né, a gente tem defeito tanto da matéria-prima, que já chega com defeito, ou também a gente produz um produto que tem um defeito, apresenta uma não conformidade, e esse produto aí ele vai ser descartado, né? E a gente acaba não indo para a venda, então isso também configura aí um tipo de desperdício. E por fim, superprocessamento. O que seria, né, esse superprocessamento? Vamos pensar em uma fábrica de bolo, né? Que você tem aí que um bolo fica assado em 30 minutos, mas você gasta 35 minutos para assar. O bolo não queima, mas você gastaria menos tempo produzindo ele, consequentemente menos gás, e você teria aí uma economia significativa no final do mês se você conseguisse aí fazer com que todos os seus bolos ficassem prontos dentro de 30 minutos. E isso se aplica em qualquer outro tipo de ambiente, né? Desde processamento de alimentos ou até mesmo materiais e até mesmo serviços. Então, esses são os 7 desperdícios clássicos, tá? Do Lean. Então, sempre que vocês forem estudar para concurso, se apeguem aí nesses desperdício. E também quando vocês estiverem trabalhando em uma fábrica, né, se concentrar em aplicar e identificar esses desperdícios para que a gente consiga combatê-los. Tem um 8º desperdício que a literatura também aponta, que é o desperdício intelectual, que é quando você tem ali um funcionário, você treina esse funcionário está com você aí muitos anos e de repente ele vai embora e leva todas as informações. Às vezes a gente não tem alguns dados, questão de documentação, até mesmo informação de processos, né? O funcionário está ali 30 anos, só ele operava aquela máquina, ele vai embora e aí você não tem uma pessoa que consiga ocupar o lugar dele. Ou ele falta, ou ele fique doente. Então, a gente também tem, né, a literatura aponta aí esse 8º desperdício como um dos desperdícios do Lean, que precisa ser combatido. E aí, o Lean e o Six Sigma, né, eles juntos formam o Lean Six Sigma, ou Lean 6 Sigma, tá bom? E esse Lean 6 Sigma, pessoal, ele tem várias certificações, ele é dividido em certificações. Então, se você, né, quer ser um profissional e especialista em Six Sigma, você precisa obter essa certificação. Essa certificação, ela vem de belt. Belt significa cinturão. E é aquela questão mesmo das artes marciais que você tem ali, né? As faixas, né? O cinturão que vai passando de campeão para campeão. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem aí 5 certificações típicas do mercado que vocês podem encontrar. Tem desde a White Belt, né, que é a faixa branca, podemos assim dizer, Yellow Belt, faixa amarela, Green Belt, que é a faixa verde, e temos o Black Belt, que é a faixa preta. Além do Black Belt, a gente tem o Master Black Belt, que é aquele top, né, a certificação máxima. Gente, dica.
Hoje, né, a gente tem várias empresas que elas oferecem essa certificação. Por exemplo, a FM2S, né, que eu tirei essa imagem, né, do site deles, eles oferecem essa certificação que é reconhecida internacionalmente. Por exemplo, a White Belt e a Yellow Belt sai de graça. A partir do Green Belt, né, Black Belt ou Master Black Belt é que você precisa pagar. E aí por que é importante, né? Essa certificação ela vai garantir que você tenha as habilidades desejadas para desempenhar o papel de um profissional, né, um especialista Six Sigma. E aí, o que esses profissionais, né? O que esses profissionais eles fazem dentro da indústria? O White Belt, primeiro ele entende o que é essa metodologia Six Sigma, né? Ele entende o que ele precisa fazer para combater os desperdícios, ele sabe, né, a questão do ciclo PDCA, a importância da melhoria contínua, ele conhece as ferramentas, ele sabe o que é um projeto, então o que é um projeto de melhoria, né? Quando eu vou implantar um projeto de melhoria em uma fábrica, ele consegue reconhecer esse projeto, acompanhar, né? E conhece apenas a parte fundamental. Como, por exemplo, nesse curso aqui de gestão da qualidade. A gente aprendeu vários conceitos fundamentais, né? Vocês, com certeza, se vocês forem aplicar essa prova do White Belt para receber essa certificação, vocês vão ter muito sucesso, porque a gente já estudou várias ferramentas, a gente já falou sobre vários conceitos, né? Sobre Lean, sobre Six Sigma. Então, vocês já têm essa noção. Então, com certeza, eu recomendo que vocês procurem aí no Google, né, uma certificação, é gratuita essa White Belt, e vocês podem colocar lá no seu LinkedIn. Podem até me marcar lá no LinkedIn para a gente trocar, né, algumas figurinhas. É muito importante vocês se colocarem no mercado e, né, entrarem e começarem a divulgar o trabalho de vocês. A próxima certificação, ela também entende o que é a metodologia, mas ela já consegue aplicar o passo a passo de roteiro de melhoria. Quando a gente vai aplicar um projeto de melhoria, vocês lembram que eu falei sobre o roteiro de make? Não. A gente falou também sobre o que mais? Sobre o CIPOC, né? A gente falou sobre algumas ferramentas, alguns roteiros de melhoria. E aí a gente já consegue aplicar esses roteiros dentro de uma fábrica. Além disso, você sabe liderar projetos com baixa complexidade, né? Por exemplo, eu estou com um problema de pintura, a minha tinta que eu trabalho em uma fábrica de tinta, estou com um problema muitos clientes estão reclamando que a pintura está ficando ali com bolhas. Então, eu vou precisar fazer um projeto de melhoria, né, para identificar quais são as não conformidades, quais são os desperdícios, por que está tendo aquele problema e implantar uma melhoria. Então, você já consegue fazer isso. E também já reconhece as ferramentas, né, para analisar os processos, que são aquelas ferramentas da nossa última aula. Então, essa Yellow Belt, né, essa certificação, que ela é reconhecida internacionalmente, também já está aí na internet de forma gratuita. Então, vocês podem tirar essa certificação. Uma coisa interessante é que se você tiver a Master Black Belt, vale para todas. Se você tiver a Yellow Belt, vale para a White Belt. Então, se vocês quiserem tirar direto a White Belt para ir com calma, depois tiram a Yellow Belt, podem ir fazendo aos poucos. Mas se você quiser partir aí do Green Belt, já pode. Tá? Porque no Green Belt ele já engloba tanto o White Belt quanto o Yellow Belt. Mas, para você fazer a Master Black Belt, você precisa ter tirado a Black Belt. E para você tirar a certificação Black Belt, você necessariamente precisa tirar a certificação Green Belt. Ou seja, a partir do verde, né, para frente, um tem dependência do outro. Mas do verde para trás, não tem. Então, se você quiser já começar do Green Belt, você já pode começar, apesar que é uma certificação que é paga, né? É muito caro, é muito raro você encontrar no mercado de forma gratuita. Mas a Yellow Belt, a gente tem aí de forma gratuita no mercado. Eu mesmo já tirei, já participei de várias certificações de forma gratuita. O Green Belt, pessoal, é aquele profissional que ele começa já a exercer cargos de liderança dentro de uma empresa, dentro da gestão da qualidade. Então, ele já sabe o que é a metodologia, ele já sabe aplicar os passos, o roteiro da melhoria, né? Ele já lidera processos, aí também conhece as ferramentas. Então, aqui no Green Belt, ele já vai dominar algumas ferramentas de estatística, ele já vai saber mapear todos os processos produtivos, entender as lacunas, entender o que falta no processo produtivo. Além disso, ele consegue
tem ali habilidades não só da parte de gestão de processos, gestão da qualidade, mas ele tem um domínio ali de relação interpessoal com as pessoas, ele consegue se comunicar, então tem várias ferramentas de comunicação que ele consegue aplicar. Tudo tranquilo até aí? Então, a gente viu agora o White, o Yellow e o Green Belt. Vamos agora ver o Black Belt e o Master Black Belt. Então, vamos lá. O Black Belt, ele é um profissional que ele é muito requisitado no mercado, ele também domina a metodologia, ele lidera processos e projetos de alta complexibilidade e ele tem mais um controle maior estatístico aqui dos processos. Ele, por exemplo, já lidera outros belts, né? Geralmente orienta o Green Belts ou Yellow Belts, né? Ali na sua formação e domina profundamente os fundamentos. A diferença entre o Green Belt e o Black Belt, além da profundidade dentro dos projetos, né, que um e o outro lideram, o Black Belt ele já conhece aí ferramentas estatísticas mais avançadas, como por exemplo um Minitab, um Python, a ferramenta R. Ele já não está mais trabalhando ali com processos no Excel. E por fim, o Master Black Belt, ele é o sênior, né? Ele é o chefe ali e ele já está mais na parte de mentoria, de promover essa cultura dentro das organizações. Geralmente o Master Black Belt são as pessoas que dão esses cursos para que a gente obtenha a certificação, eles orientam, né? Porque para você ser Black Belt e Green Belt, você precisa fazer um pequeno projeto, então eles trabalham ali orientando, né, esses outros belts, e também ele está mais aí na questão de realmente orientar. Então, esses são os nossos belts, tá? Eu incentivo que vocês pesquisem, que vocês continuem estudando, e vamos seguir aqui a nossa aula. E aí, uma coisa super interessante, que eu achei interessante essa tabela, e queria, né, trazer para vocês. A gente já viu na aula passada várias ferramentas da qualidade. E aqui a gente tem algumas ferramentas do Lean Six Sigma. Então, quando a gente trabalha com roteiro de melhoria, a gente está trabalhando com o DMake. Vocês lembram lá do DMake? D, né? Define, o mensurar, o measure, analisar, o improve, que é o melhorar, né? E o control. Então, é o roteiro de make. Esse é o nosso roteiro de melhoria que a gente acaba usando bastante aí nos nossos projetos de melhoria. E aí, cada fase, né? A primeira fase, primeiro eu vou definir, depois eu vou mensurar, depois eu vou analisar, depois eu vou melhorar e, por fim, controlar. Essa imagem aqui, ela mostra que cada fase do meu roteiro de melhoria, eu vou usar aí várias ferramentas. E, ó, em amarelo é o que a gente tem aqui que o Yellow Belt executa. Em verde são as ferramentas que você aprende aqui no curso de Green Belt. E em cinza, né, são as ferramentas do Black Belt. Então, por exemplo, se você for um Yellow Belt, você vai ter que, aqui na fase CIPOC, saber o que é, ou melhor, na fase Fine, né? Que é definir. Você precisa saber o que é o CIPOC, o que é uma árvore CTC, o que é a voz do cliente, né? VOC é voz do cliente. Então, são ferramentas que vocês vão aprender a entender ali o que o cliente quer. Diagramas de afinidade, contratos de melhoria, gestão estratégica da melhoria. Então, aqui a gente já viu, né, o que é o CIPOC. Nas próximas fases, vocês vão aprender a fazer mapeamentos de processo, fluxogramas, formulário de coleta de dados, folha de verificação, histograma, gráfico de Pareto, né, e entre outros, gráfico de tendência. Isso na fase, se vocês forem tirar a certificação Yellow Belt. E assim sucessivamente. Então, depois eu quero que vocês parem, né, analisem essa imagem com calma e vocês vão pensar aqui, olha só que legal, nesse curso, né, que a gente fez, claro que é um curso, uma disciplina de estudo, de graduação, mas a gente já viu várias ferramentas do Lean Six Sigma nas aulas passadas. A gente já viu o ciclo PDCA, né, ou PDSA, que é um ciclo de melhoria. A gente já falou um pouco também sobre o diagrama de Ishikawa, sobre os cinco porquês, a gente apresentou definição de Pokayoke, análise de dispersão, correlação. E
Então, vocês já têm aqui um know-how muito interessante, tá bom? No verde, a gente vai ter um processo de estatística, né? A gente já tem uma correlação aí mais avançada, um controle estatístico do processo. A gente já tem alguns tipos de comparação, que eu vou falar ainda nessa aula sobre esses tipos de comparação. E em cinza, que representa aqui o Black Belt, a gente tem andragogia. Ó. O que é andragogia? Existe a pedagogia que ensina crianças, né? A andragogia, ela trabalha com o ensino de adultos. Então, é uma metodologia para ensinar adultos. Andragogia. Por que o Master Black Belt, ou melhor, por que o Black Belt e o Master Black Belt, ele precisa saber, né, um pouco de andragogia? Justamente porque ele vai estar em um cargo de liderança, né, de gestão de pessoas, e ele precisa saber como treinar suas equipes. Então, aqui a gente tem gestão de equipes, condução de programas de melhoria, gestão de mudança cultural. Para você mudar a cultura de uma empresa, você precisa mudar as pessoas. Tem a nova regressão linear, regressão logística, que são técnicas estatísticas avançadas, e os testes de hipóteses, que a gente também vai ver nessa aula. Então, aqui a gente tem várias ferramentas que elas são usadas nesse projeto de melhoria. Então, quando eu vou implantar um projeto de melhoria em uma empresa, eu preciso seguir esse roteiro de make, né? E a partir disso eu vou aplicando aí essas ferramentas em cada fase do meu roteiro. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos seguir aqui, que a gente vai conhecer aqui outras ferramentas, outras metodologias que a gente vai aplicar também, continuar aplicando dentro do Six Sigma. Então, o que a gente aprende, né? Tem o Kaizen, né? O Kaizen é uma palavra japonesa que significa mudar para melhor. Kai significa mudar e Zen melhor, ou seja, mudar algo para melhor. Então, é um processo de melhoria. Porém, o Kaizen, ele, nessa etapa, todos devem ser responsáveis por essas pequenas melhorias, independente da função. Então, por isso que a gente precisa treinar os nossos colaboradores, porque se uma máquina quebrar, ele, né, treinado ali em Kaizen, ele mesmo consegue fazer sua máquina voltar a funcionar dentro do sistema de produção, não precisando abrir um processo para manutenção. Então, quando a gente pensa em Kaizen, a gente pensa em pequenas melhorias que tornam o nosso dia a dia de produção mais simples e evitando desperdícios e evitando erros, sempre com o foco de melhorar o nosso produto para o cliente final. Tudo tranquilo até aí? Então, vamos seguir. Então, Kaizen aqui, né, a gente já aprendeu, a gente falou brevemente sobre isso, que é uma palavra japonesa. E aí tem o Kanban, gente. O Kanban é muito interessante a gente entrar nesse tópico, porque, como eu já falei, a gente já falou na primeira aula, se eu não me engano, a gente tem alguns tipos de projetos, né? A gente tem a diferença entre projetos e processos. Vocês lembram dessa aula? Quando a gente fala de um projeto, né, entendendo que um projeto não é um processo, a gente vai ter 3 tipos de projetos. Projetos preditivos, ou os famosos projetos em cascata, tá? Ou o famoso waterfall, né, que é cachoeira, cascata, vem de cachoeira também, é o processo preditivo, que é um projeto mais tradicional. A gente vai ter os projetos adaptativos, que são os famosos projetos ágeis, né, que vem da metodologia ágil, e a gente tem os projetos híbridos, que ele se comporta como um projeto preditivo, ora como um projeto adaptativo. Então, esse conceito Kanban, ele nasceu lá no Japão, né, na fábrica Toyota, e é um método ágil, ou seja, é uma ferramenta de um projeto do tipo adaptativo, ou seja, um projeto que ele é ágil. E esse projeto, essa ferramenta Kanban, ele permite aí rastrear processos de forma visual através dos cartões. Então, o Trello, por exemplo, né, é uma ferramenta que a gente usa muito em gestão de processos e projetos, e essa ferramenta ela é gratuita, vocês podem até depois pesquisar um pouco no YouTube sobre ela, que é interessante aprender. Tem o MS Project também, eu amo o MS Project, eu trabalho com ele, tá? MS Project, e esse MS Project também ele nos ajuda aí tanto com projetos preditivos quanto projetos adaptativos. E esses cartões aqui, né, do Kanban, então eu tenho tarefas que elas vão passando aqui do que faz, né, que eu preciso fazer, o que está em processo e o que já foi finalizado. Isso permite aí a gestão visual desses processos e projetos. Tudo tranquilo?
Então, como é comum a gente entrar em fábricas e ter lá, né, o que precisa fazer hoje, o que é que está sendo feito e o que já foi feito para facilitar a gestão visual e a comunicação visual das nossas equipes. O Trello é um ótimo tipo de quadro Kanban. O MS Project, tanto eu consigo fazer projetos preditivos quanto projetos adaptativos no MS Project, tá bom? E são ferramentas úteis aí para vocês gerenciarem o projeto de melhoria de vocês. Tranquilo? VSM. O que é VSM? Nossa, VSM é o mapa de valor, né? Ele é um mapa de valor do nosso processo de fabricação. Então, o processo produtivo ele vai passar por uma análise sistêmica, né, que a gente vai precisar identificar aquelas perdas que a gente já falou aí. E a gente tem esse mapa aqui do nosso fluxo de valor. O que é esse mapa, né, do fluxo de valor? É a nossa forma produtiva, desde o fornecedor até o cliente final. E aqui dentro eu vou ter aí todo o processo de produção, supervisão, transporte e também aqui a duração. Então, fornecedor 1 dia, produção 45 minutos, espera 20 dias. Então, toda a fábrica, ele tem aqui um mapa, né, de fluxo de valor. E esse mapa de fluxo de valor, ele é muito interessante também para a gente ter nossa gestão visual, identificar onde está acontecendo os principais gargalos no nosso processo produtivo, qual é o processo que está tendo, esse processo aqui ele está atrasando muito, era para ser 20 minutos, mas ele está durando 40 minutos, ele acaba gerando aqui um gargalo no meu processo, no meu sistema produtivo. Então fica mais fácil de visualizar o meu fluxo de valor, né? Quando eu falo fluxo de valor, pessoal, é que eu estou produzindo um valor aqui, né? Eu estou entrando um fornecedor, uma matéria-prima e está saindo o produto para o meu cliente em forma de valor. Tudo tranquilo? Então, essa é outra ferramenta que a gente aplica muito dentro do Six Sigma. Seguindo aqui, a gente tem o Pokayoke. O que é o Pokayoke? É outro termo japonês que significa provas de erro, tá? Ou seja, é um conjunto de procedimentos, né, ou mesmo dispositivos que tem esse objetivo tanto de detectar quanto de corrigir erros no nosso processo. Então, se eu identifiquei aqui que aqui está acontecendo, né, nessa etapa aqui do meu processo produtivo, está acontecendo alguma coisa, né, errada, mas eu não sei identificar o que é. Eu sei que está atrasando aí o meu processo produtivo, era para ser em 20 minutos, está saindo em 40. Vamos aplicar aqui esse Pokayoke, que é um dispositivo à prova de erros. E pode ser um POP, pode ser um checklist, pode ser uma auditoria, vai depender da empresa de vocês, que vocês estão trabalhando, tá? Mas Pokayoke é um termo japonês que significa a prova de erros. E aí, voltando aqui naquele quadro aqui, eu falei sobre várias técnicas estatísticas, né? Desde a nova, regressão linear, métodos estatísticos não paramétricos, testes de hipótese. Então, a gente usa muita estatística dentro da gestão da qualidade. Eu já falei com vocês, né, um pouco sobre a estatística, como é importante estudar. E os testes de hipóteses, né, eles são muito legais, porque eles permitem aqui a gente identificar se realmente aquele erro, aquele processo produtivo está causando um atraso ou um desperdício que é significativo. Então, quando a gente fala em cresceu significativamente, nós estatísticos, né, nós que trabalhamos com estatística, a gente tem que usar esse termo, né, cresceu significativamente ou reduziu significativamente, a gente tem que usar esse termo com consciência. Tá? Porque para dizer que cresceu ou diminuiu de forma significativa, a gente precisa obrigatoriamente aplicar um teste de hipótese. E às vezes a gente fala isso sem aplicar o teste de hipótese. Então, às vezes o aluno, né, na banca de TCC, o processo produtivo melhorou significativamente. Eu falei, você aplicou um teste de hipótese para afirmar que foi significativo essa mudança, essa melhoria ou essa redução? Não, só foi maior. Mas como você sabe que foi maior a ponto de ser significativo? Então, a gente aplica esses testes. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a gente tem a estatística básica, que eu já falei para vocês, né? Média, mediana, desvio padrão. E a gente tem a estatística inferencial, que a gente entra aqui nos testes de hipótese. A gente vai ter os testes, eles vão depender da população. Então, você tem uma população aí, você vai pegar informações dessa população, que aí vai configurar uma amostra. Como, por exemplo, quando a gente faz pesquisa eleitoral. Ele liga para a casa de todo mundo para saber em quem vai votar? Não.
o mundo todo, né, quando eu falo todo mundo, eu estou sendo, né, exagerada, mas estou falando aqui do Brasil. Ele vai ligar para todo brasileiro e perguntar em quem você vai votar? Não. Ele pega ali uma amostra, e essa amostra a gente entende como representativa. Quanto maior a amostra, mais precisa a nossa análise. Então, às vezes, né, tem 200 milhões, né, acho que votam, são 100 milhões no Brasil, né, 100 milhões de pessoas e eles pegam 2.000 pessoas. Isso é um número bom? Não sei. Os estatísticos que estão por trás que devem, né, saber. Mas quanto maior o número da amostra você pegar para analisar, mais veracidade e acurácia você vai ter aí nos seus dados, nos testes que você vai aplicar. A gente tem 2 tipos de testes, os testes paramétricos, tá? E os testes não paramétricos. E aí a gente não vai entrar aqui muito nessa questão, né, de testes, saber todos os testes, mas que vocês precisam entender que vocês vão precisar coletar, né, essa amostra aí de uma população, seja um produto, lembra lá do pH, do shampoo? Você não vai testar shampoo por shampoo de todo lote, você vai coletar ali 200 amostras, né, ou melhor, 200 unidades que vai formar aí a sua amostra. É perda de tempo, né? Você está fazendo um por um. Não precisa. Você pega ali uma amostra. E se passar, a gente entende que essa amostra aqui é representativa para toda a população. Uma coisa interessante antes, como eu falei, é saber se esse teste é paramétrico ou não paramétrico. O que é um teste paramétrico? Um teste paramétrico, eu vou ter aí que a minha média e a minha mediana, elas são semelhantes, elas são próximas, tá? Então, vamos lá. Eu pego aqui, ó, 3, 6 e 18. Qual é a média? Né? 3, 6 e 18. Qual é a minha média? A minha mediana aqui é 6, né? Mais a média. 27. A minha média é 9, né? 9 mais 9. Não. Enfim. Deixa eu pensar aqui em outro exemplo para vocês. Deixa eu pegar minha calculadora. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se eu somar aqui 3 mais 6 mais 18 e tirar a média, eu vou ter qual média? Essa média ela vai ser igual à minha mediana? Se sim, se ela é próxima, eu tenho uma distribuição normal. Mas se ela não for, eu vou ter aqui um teste não paramétrico. Se eu tiver um teste, né, e aí eu vou pegar e fazer isso para a minha população, esse teste de normalidade. Então, vários projetos, vários programas de computador, eles já dão aí esse teste de normalidade. Você clica lá no botão e já sai o teste de normalidade. Se for uma distribuição normal, a gente vai aplicar um teste paramétrico, tá? Que vai ser o teste Z ou o teste T. Vai depender aí, né, de alguns fatores. Mas se a minha média ela for muito diferente da minha mediana, eu vou aplicar aqui o quê? Eu vou aplicar aqui um teste não paramétrico, tá? E esses testes não paramétricos geralmente é o que a gente acaba mais usando. Então, eu só preciso entender essa diferença aqui para saber qual teste usar. Se eu uso um teste paramétrico ou se eu uso um teste não paramétrico. Eu amo essa tabela aqui, né? Porque tem todos os testes de hipótese. Então, tem desde o que testar correlação entre valores, normalidade, valores médios. E eu tenho aqui também se eu preciso, quantas amostras eu preciso, né? 2 amostras, múltiplas. E tenho aqui se eu vou usar o teste paramétrico ou o teste não paramétrico. E aí, pessoal, tem uma infinidade aqui de testes, né? A nova, teste de student, eu não vou entrar na regressão múltipla, correlação de Pearson. São vários testes de hipótese. Como é que eu vou aplicar na vida real? Deixa eu ver se eu coloquei aqui um exemplo. Não coloquei um exemplo para vocês. Mas, vamos supor que eu tenho aqui uma fábrica A e uma fábrica B, tá bom? E eu tenho aqui várias amostras aqui da minha fábrica de qualidade. Vamos supor que eu estou pegando o tempo de entrega, o tempo de processo produtivo. Então, tenho vários aqui da minha fábrica A, vários aqui da minha fábrica B. Eu preciso saber qual é a fábrica que entrega aqui, ou melhor, que tem um processo produtivo mais rápido. Quando eu tiro a média aqui da minha fábrica A, deu 14. Quando eu tiro a média de produção da minha fábrica B, também deu 14. Aí você, então as duas são iguais. Como eu vou saber se são iguais? Se eu tenho aqui 1 milhão de dias, né, que eu fiz aqui a análise, tem dias aqui que pode dar 14, mas tem dias que pode dar 100. Então, vocês concordam comigo que a média ela não quer me dizer nada?
eu posso ter vários números aqui que somados no final dê 14. Mas eu posso ter aqui vários números, 14,1, 13,9, vários números muito próximos, que também vai dar 14. Então, a média, no final das contas, ela não me fala nada, né? Às vezes a pessoa fala assim, a média da turma é muito boa, todo mundo tira nota 9. Ok, mas isso não quer me dizer ali que todo mundo tirou 9. Eu posso ter aluno que está tirando 1, e aluno que está tirando 10, aluno que está tirando vários 10 consecutivos, e aluno que está tirando vários 4, 3. E no final, quando eu tiro a média, dá um número lá em cima. Mas isso não significa que a minha turma aí tem esse desempenho tão bom. Então, a gente precisa aplicar esses testes paramétricos. Eu vou aqui verificar se eu tenho um teste paramétrico ou não paramétrico, né? Ou melhor, uma amostra que vou usar um teste paramétrico ou não. Então, deu 14 aqui, a mediana deu próxima também. Vamos aplicar um teste paramétrico. E aí eu posso aplicar o teste de ANOVA ou ao teste T de Student para realmente me dizer assim, ok, eles são iguais. O teste, no final das contas, ele vai me dizer isso. Se as amostras elas são significativamente iguais ou significativamente diferentes. Eu olhando assim, eu sei que elas são iguais, mas eu posso aplicar aqui o meu teste e essas amostras aqui, A e B, elas podem ser significativamente diferentes. Tudo tranquilo? Então vamos lá, pessoal, vamos um resumo aqui, né, a gente falou muita coisa no nosso curso, e eu tô muito feliz por vocês estarem aqui nessa nossa última aula, muito feliz mesmo. Podem me adicionar no LinkedIn, tá? Meu nome é Isabela Ferreira Batista, tô à disposição de vocês para trocarem figurinhas sobre gestão da qualidade, né, que é uma área que eu atuo há muito tempo. E aí, a gente tá aqui nessa disciplina que é gestão da qualidade, que é aqui a gestão da qualidade. Então, dentro da gestão da qualidade, o que foi que a gente viu, né? O que a gente vê? A gente falou muito sobre as normas ISO, a gente falou muito sobre melhoria contínua, tudo bem? E a gente falou muito sobre as ferramentas. Então, nas aulas passadas, a gente falou sobre as normas ISO, sobre melhoria contínua. Na aula de hoje, a gente falou um pouco sobre Lean. Faltou interligar aqui um pouco o Lean com o Six Sigma, tá? O Lean e o Six Sigma, eles se conectam. E dentro do Six Sigma, pessoal, eu vou ter aqui as ferramentas estatísticas, né, que eu falei com vocês. Eu vou ter também vários belts, né, isso que a gente falou, tanto o White Belt, o Yellow Belt, o Green Belt, o Master Black Belt, né, e eu pulei mais o Black Belt. Tá tudo isso dentro do Six Sigma. E também a gente tem aqui o roteiro DMAIC, né? O roteiro DMAIC, ele é um roteiro aplicado aí para melhoria de processos e projetos, né? A nossa melhoria contínua. E dentro do DMAIC a gente tem aí as ferramentas. Então, várias ferramentas. Desde aquelas ferramentas clássicas de qualidade, que a gente já estudou algumas, quanto outras ferramentas mais específicas do DMAIC. Tá bom? Como, por exemplo, a própria estatística, né? Que a gente está dentro do Six Sigma. Então, esse resumo aqui, esse mapa visual, é tudo que a gente aprendeu. A gente falou muito sobre a gestão da qualidade, a gente conheceu as normas, né? As normas ISO, a gente falou sobre melhoria contínua, sobre o ciclo PDCA. Hoje a gente falou sobre Lean, sobre essa questão da produção enxuta, a gente falou também sobre os desperdícios, né? Da indústria. Falamos também na aula passada sobre todas as ferramentas, então a gente passou por várias ferramentas essas que vocês vão usar aqui na aplicação do roteiro DMAIC junto com a estatística, enfim. E os belts, ele vai seguir aí, eles vão servir, né, para que vocês obtenham aí essa certificação em Six Sigma. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Então, essa é a nossa última aula, né, pessoal, da gestão da qualidade. Parabéns por ter chegado até aqui. Nessa aula você conheceu o Six Sigma, né, as suas origens, o seu objetivo, e a gente também falou sobre o roteiro DMAIC, né, e também sobre as ferramentas para cada belt, ou seja, para cada cinturão aí que vocês vão obter na gestão da qualidade. Tá tudo bem? E, né, por falar em belts, a gente conheceu aí as certificações, né, para diversos níveis de conhecimento, desde o nível mais básico, como o Black e o Yellow, até o nível mais avançado, como o White Belt, como o Green Belt, né, e o Master Black Belt. Então, o resumo aqui é que
Outra coisa interessante é que eu queria falar com vocês sobre, né, os próximos passos, né? Quais são os próximos passos nos estudos de vocês? A gente viu apenas algumas ferramentas e eu recomendo fortemente que você continue estudando e se especializando em gestão da qualidade, porque é um mercado que ele precisa muito de profissionais, a gente tem uma carência muito grande de profissionais. Então, na internet, como eu já falei, você vai ter acesso a cursos gratuitos, a diversas certificações na nossa área de qualidade, como por exemplo o White Belt e o Yellow Belt, que você encontra aí muito fácil na internet. Também recomendo que você atualize o seu LinkedIn com as ferramentas, né, que a gente aprendeu nesse curso, para que empresas, né, do Brasil inteiro consigam achar você, que agora é um profissional que conhece aí todas as nossas ferramentas, tá? Parabéns mais uma vez por ter chegado até aqui ao final do nosso curso. Essas são algumas referências e muito obrigada.